Fala aí, pessoal, beleza? Uma coisa que eu acho que eu tenho desenvolvido muito de maneira individual, uma coisa que eu tô fazendo na prática pra mim, depois de tanto tempo treinando, tanto clientes quanto professores, né? E trabalhando com esse lance de mentoria, trabalhando com esse lance de realmente desenvolver narrativas para explicar melhor o que a gente faz com o Kettlebell. Eu acho que eu tenho aplicado uma narrativa muito interessante que você vê desde a primeira chance que você tem de trabalhar com a pessoa, o olho da pessoa brilha de um jeito diferente. Tá, então eu queria explicar um pouco mais para vocês o que eu uso de argumentos, de narrativas, de maneiras de fazer com que os clientes que eu trabalho numa sessão experimental ou mesmo numa primeira conversa, num café, para falar sobre o que a gente faz, que é tão fora da caixa, que não existe, pelo menos aqui em Portugal, não é uma coisa que se oferece nas academias e tal. Então, eu acho que tem uma maneira de contar essa história que tem muito pouco de venda, tem muito pouco de oferta. Não, é uma venda excelente, mas não tem muito de oferta, que eu queria compartilhar com vocês e ter um pouco do feedback de vocês em relação a como isso pode funcionar na maneira como vocês aplicam esse processo de criar conexão, tá? Então a gente pode falar isso no processo de venda, que é criar rapport, é criar uma intimidade com esse potencial cliente de uma maneira que ele precisa voltar na próxima sessão para fazer isso que você contou de uma maneira tão bacana. Então, eu montei essa apresentação para vocês aqui só para tentar dar um aspecto visual. Se o jeito que eu tô nessa câmera aqui atrapalhar um pouco o que a gente está vendo aqui, daí eu me jogo de um lado para o outro. Mas acho que vai caber aqui, tá? Então, eu pensei muito nesse lance dos clientes que estão presos em resultados superficiais que normalmente são relacionados. Ele procura o lance do emagrecimento, de fortalecer, ou porque o médico falou que ele tem que fazer essa coisa, mas ele não quer, ele não gosta e ele sabe que ele não está afim de estar naquele lugar nesse momento, né? Porque ele está associando aquilo muito com o lance de eu não quero sentir aquela dor de treinar, não quero fazer aquele esforço de suar, eu não queria estar aqui nesse lugar agora, mas casa caiu, preciso estar aqui. E, você fala, entendo totalmente. Também era o último lugar que eu queria estar se eu tivesse na posição da pessoa. Eu queria estar curtindo, eu queria estar passeando com a minha esposa no shopping, no cinema, tomando um vinho no restaurante e qualquer coisa que você pode fazer para mostrar para ele que você entende essa falta de vontade dele estar ali dentro. Mas poder mostrar para ele que talvez você não tenha entendido que talvez o que você está ali não é necessariamente para fazer com que ele esteja pensando nesse momento a queimar gordura. E eu uso muito a analogia de para você acreditar num treinador que vem de mudanças estéticas, tem que ter uma coisa muito próxima da religião, né? Que você tem que ter fé. Você tem que ter fé que essa pessoa que está na sua frente, o que ele está falando vai se concretizar daqui X meses, né? Daqui 3 meses, 6 meses. E é difícil você, tipo, você vai ter que meio que pular no escuro e confiar nessa pessoa. Muitas vezes você não conhece a pessoa. Muitas vezes é um cara 30 anos mais novo que você, na posição do cliente, né? 30 anos mais novo que você, e você não sabe se o que ele está falando é verdade ou não, se ele é bom ou não. Vou apostar. E muitas vezes isso leva a uma frustração muito grande. Agora, se você. Deixa eu só mudar aqui. Se você. Deixa eu sair da frente aqui. Se você pensa que a maioria dos clientes eles abandonam os treinos porque demora um tempo para você ver essa transformação, né? Então, se o cara tá nessa situação desse período inicial grande, onde você não tem o resultado visível, a coisa de ser aqui, exercício monótono, pô, é chato pra caramba. Resultado, quando é só físico, ele demora para chegar. Quando você não conecta com o treinador, o cara não consegue falar de uma coisa que te interessa, o cara não consegue ser uma pessoa interessante, o cliente fica de saco cheio de ter que ver aquela pessoa que não tem muito para aprofundar nessa conversa com a pessoa. E se você tem uma progressão linear muito limitada, porque está associada a medidas tangíveis, né? Tipo, quando você sair de 3 quilos a menos, pô, mas isso demora. Então, eu tenho um limite em como eu consigo mostrar isso. Tudo isso é muito difícil de você vender, é muito difícil de você conquistar uma pessoa
com essas informações ou com esses resultados. Agora, quando você pensa o que, que a gente consegue proporcionar com o Kettlebell, a gente está muito, eu não vou nem chegar ali, mas está muito mais relacionado a um entendimento do processo. E esse processo está muito mais relacionado ao entendimento da pessoa. Tá? Então, quando você está falando de movimento humano, você tem que dar ferramentas para a pessoa se entender em relação a como o corpo dela funciona. A maneira como o quadril dela vai ter que fazer uma adução numa passada para fechar melhor a ação locomotora, como que a costela de um lado vai trabalhar com o adutor do outro lado para ativar essa cadeia cinética anterior. E você não precisa entrar na tecnicalidade disso, que é muito chato também, mas explicar, tá vendo? Isso aqui é a caminhada, por isso que a gente faz isso, porque você precisa andar. Você traz aquilo a uma razão muito óbvia, que ele entende, porque visualmente ele entende o que você está falando, na capacidade de caminhar, de dar um soco, de dar um chute, você mostra aquela ação, aquilo faz muito sentido para ela. A ideia dessa transformação neurológica em relação a entendimento, principalmente nesse primeiro mês, né? A entendimento de como o corpo funciona, de como você consegue imediatamente, na primeira tentativa de mostrar para o cara como ele faz uma prancha hardstyle, a conexão entre costela, glúteo, quadríceps, grande dorsal e como ele se torna muito mais forte quando você faz o exercício de mover a pessoa de um lado para o outro. E isso cria uma reação instantânea neurológica e o cara cria força. Ele cria aquela tensão imediata. Então você cria força antes de você construir força. E a resposta neurológica em relação a esse estímulo que ele tem uma necessidade de gerar força, senão a ação não acontece, isso acelera muito esse processo inicial. Tá? Então, não sei se vocês lembram da aula de fisiologia, né? Que as primeiras transformações reais que a pessoa tem, aquele primeiro mês que a pessoa tem uma evolução muito boa, não é fisiológico, não é o músculo crescendo, mas é neurológico, é a habilidade dele mandar as informações aferentes e referentes em todo o sistema, em toda a cadeia cinética, que a pessoa começa a sentir, nossa, mas eu estou sentindo mais o meu músculo, eu estou sentindo mais a minha postura, será que eu já estou tão forte assim? E isso é só, você melhorou a capacidade de mandar essa informação. Tá? Então, bater nessa tecla é muito atraente nessa fase inicial. Tá? Então, a gente bate muito nessa tecla aí dele entender o quão rápido você vai oferecer resultados tangíveis que ele sente. Mas ele não vê, ele sente. Então, você tem que criar situações onde sentir a força é fundamental. Quando você coloca isso, e você, por exemplo, eu uso muito o exemplo de uma flexão de braço. E a pessoa, principalmente mulher, acima de 40, mulher mais velha, que já aceitou que ela não consegue fazer flexão de braço. E você explica para ela a posição do topo de um swing, criando o lock, né? O hardstyle lock, que é o travamento, que é o snap, é o estalo do quadril. Quando você explica para a pessoa em pé isso, daí coloca ela na posição de prancha, explica de novo a mesma coisa, e você tenta mexer ela não deixa você mexer o corpo dela, e daí você explica para ela como que você vai fazer uma repetição de flexão de braço, limitando a altura, mas falando que o que ela não pode fazer é quebrar a prancha, e ela pega e ela faz uma flexão de braço muito mais bem feita do que ela fez na vida inteira dela, você tem uma chance de ter um momento champanhe e falar para ela, você não sentiu que você foi muito mais baixo do que você imaginava que você ia e muito mais durinho e você sentiu que você conseguiu voltar daquele buraco? Ela falou assim, é verdade, nossa, consegui fazer direitinho. Mesmo que não seja tão alto, porque você mostra para ela que o referencial não é a altura que ela chega do chão. Quando isso acontece, você tem uma chance de contar para ela a história de estar apresentando para ela mesma uma versão mais forte do que ela acreditava que ela era. Você está dando a chance dela conhecer uma versão interna da própria pessoa, né? Eu uso o nome dela. Hoje eu treinei a Ana. Eu falei, Ana, então eu queria apresentar para você a versão forte da Ana que você ainda não conhecia. E toda vez que a gente treina aqui, você vai ter a chance de conhecer uma versão sua que você ainda não foi apresentada. Então se prepara, porque eu tenho várias versões suas que você vai gostar de conhecer. Então a gente começa a trabalhar isso na questão da força interior que a mulher tem, né? Ou o cara tem, mas nessa fase da mulher da clientela que eu trabalho, que é a mulherada,
perimenopausa, menopausa, acima de 35, 40, isso tem uma força, um impacto muito grande nesse contexto emocional. E acho que nesse ponto aí da descoberta do potencial oculto, ela entra nessa mesma narrativa de ela descobrir, eu falo muito nas aulas isso, né? Tipo, ele não sabe o que ele não sabe, ela não sabe o que ela não sabe em relação a ela. Então, descobrir esse potencial oculto que eu mostro para ela que ela tem desde o começo. Normalmente eu faço isso com flexão do braço e com um levantamento terra, com um kettlebell mais pesado do que ela acredita que ela levantaria. Né? Mesmo que você faz um terra com 16 quilos, 1, 2 repetições, uma primeira sessão, quando você explica a técnica certinho, a pessoa faz, ela nem acha que é um problema. Daí quando você pede para ela carregar o peso, ela fala, nossa, mas quanto que é isso? Era pesado. Você fala, era 16 quilos. E você conseguiu fazer de maneira exímia. Você é muito forte. Então você tem uma chance de mostrar para ela que ali já você ensinou ela a ser forte, antes dela ficar forte. Então daí você está criando essa capacidade de criar uma adição, né? É quase um vício positivo através da liberação da dopamina e endorfina em relação a celebrar essa sua vitória, celebrar o momento de champanhe naquela primeira sessão. E daí a gente faz isso em todas as sessões. Será que eu vou para outro lado? Eu acho que não vai dar muito certo. Mas quando a gente pensa no estresse que a pessoa apresenta nesse momento, a gente vai... Aqui, mudei para vocês. A gente vai considerar muito a ideia da menopausa e o quanto que o sistema nervoso central está aumentando o cortisol, o estresse está super alto e a pessoa precisa ter uma chance de mover essa agulhinha um pouquinho mais para o lado do parasimpático, né? Então, se ela está o tempo todo no simpático, o tempo todo no fight or flight, você conseguir ter oportunidades para estimular o nervo vago, para você estimular respirações controladas que fazem com que isso sejam estímulos do sistema nervoso central parasimpático. Você está balanceando um pouco esse nível de estresse alto que a pessoa tem. Tá? Então, melhorar o cortisol, que diminui o estresse, ativar o nervo vago, eu vou explicar tudo isso para vocês, e buscar esse estímulo do sistema parasimpático, que é o rest and digest, tá? Que é o oposto do fight or flight, o luta ou fuga, ou o descansar e digerir. Então, o kettlebell, ele, na prática tradicional dele, de maneira bem feita, você está sempre aprendendo esse contexto de ligar e desligar o sistema de alarme do fight or flight através das ações que a gente faz, através dos porquês. E eu vou explorar isso um pouco com vocês, tá? Opa, tem que voltar para cá e aqui. Então, quando a gente lida com pessoas começando a ter que treinar numa situação que elas não estão tão acostumadas, vou sair daqui um pouquinho, e eles não sabem o que eles não sabem em relação ao potencial deles, você tem essa coisa do cliente novo entrar na academia e falar assim, mas eu sou fraco, eu sou ruim, eu não pertenço a esse lugar. Então, quando você usa esse processinho que eu acabei de contar para vocês para trabalhar na confiança da pessoa e mostrar para ela que ela não tem nem ideia o quanto que ela pode produzir ou quanto que ela pode gerar de força, você tem uma chance muito boa de começar a ter uma pessoa que está curiosa para saber um pouco mais sobre isso. Tá? Então, não é terapia, mas você consegue bater em alguns componentes emocionais através do fato que você mostra na prática para ela que ela consegue se superar. E não é a questão de a maior rosca direta que você consegue levantar, é uma coisa que você tem a técnica que faz com que ela sinta que consegue fazer essas coisas. Tá? Então você está elevando a autoconfiança da pessoa baseando em ações que acontecem ali, e não só palavra motivacional. Tá? Então você consegue realmente aumentar, ele sugere esse valor aqui de 120% de aumento de confiança, quando você percebe que você tem uma eficácia em relação a executar alguma coisa. E isso é legal porque não é o terapeuta ou o coaching falando isso, é mostrar na prática que a pessoa consegue fazer isso aí. Tá? Quando a gente lida com o problema de energia baixa, né, então nessas irregularidades hormonais, muitas vezes, o cansaço físico e tudo aquilo que também o cortisol faz você sentir, você prejudica a ação de hormônio de crescimento, tá? Você prejudica a produção de testosterona, então aquilo fica prejudicado quando você está exausto, e você,
liberação de adrenalina e noradrenalina no seu corpo, tudo aquilo está limitado. Então, o tipo de treino que a gente faz, o treino de kettlebell, ele vai usar aquela ação rápida, né? Os movimentos explosivos, eles estimulam muito a produção, a liberação natural de GH, a produção de testosterona, que não só eleva a energia, mas a libido naturalmente, de maneira natural. E adrenalina e noradrenalina, elas acabam ajudando nessa sensação de energia e melhora muito o foco. Tá? Então, o treinar vai ajudar a pessoa a estar desenvolvendo essas qualidades que fazem falta nesse momento. Então, usar o kettlebell como um laboratório hormonal natural do corpo começa a linkar com uma narrativa um pouco melhor do que só emagrecimento e aumento de massa muscular. Né? A gente está batendo em coisas que são reais para a pessoa naquele momento. Quando a gente pensa em depressão e ansiedade, vai bater muito no trabalho de regulação hormonal também nesse momento, né? Então, é uma realidade que elas lutam com esse humor baixo, uma ansiedade constante. E quando você tem essa oportunidade no momento de champanhe, você vai ter a ideia da liberação de endorfina, da serotonina, da dopamina em relação a diferentes partes do treino. Então, quando a gente pensa um sistema de recompensa, de prazer e dor, eu fiz um esforço, mas o esforço foi fácil de balançar o peso. Só que quando eu parei, nossa, pelo amor de Deus, eu senti meu coração batendo muito, eu senti que eu estava muito cansada depois. Mas o durante foi fácil. Tinha uma facilidade de fazer aquele exercício. Mas aí você sente que ele, nossa, mas funciona muito. Você não começa a associar, nossa, que difícil fazer aquele exercício, eu não gosto, dói, e eu só tenho sensações ruins de fazer aquilo. O kettlebell, ele é fácil de executar, mesmo com carga pesada, aliás, carga pesada faz com que fique mais fácil. E você fala, é gostoso fazer isso. Daí você põe no chão e você percebe o quanto que você estava trabalhando. E você fala assim, peraí, eu gosto de fazer isso. Isso é legal de fazer, porque é fácil. É um fácil que me causa um esforço muito alto. Tá? Então você tem essa recompensa de falar, isso é gostoso. Né? A ideia de ter ritmo, cadência e uma expiração que causa música, você vai estar batendo no estímulo do nervo vago. Então, o lance de serotonina, né, está relacionado com música, com dança, com ritmo, que ele libera esse hormônio da felicidade quando você está trabalhando com atividades que fazem isso. E as endorfinas é o lance do físico, de treinar duro, tal. O treino intenso, né, o esforço físico, ele vai causar essa euforia, o bem-estar duradouro de você estar treinando assim. Mas esse é o que as pessoas normalmente associam com o exercício. Eu detesto ir, mas quando eu vou, me sinto bem. É isso mesmo. Então, associar o kettlebell a uma farmácia natural de neurotransmissores do bem-estar. Você começa a ter argumento muito mais forte em relação a cada parte diferente do treino de kettlebell. Quando a gente pensa em déficit de atenção, falta de foco, está muito relacionado ao lance do digital, né? Então, cada vez mais a gente está viciado em tela, a gente está viciado em gastar um tempo com as coisas que nos atraem no celular, no computador, e eu sou vítima disso também, eu trabalho no computador o dia inteiro, mas eu tenho muito prazer em fazer isso aqui. Então, essa era digital, ela meio que quebrou a gente, né? Então, você perde a capacidade de se concentrar de uma maneira... se eu vou numa academia, eu tenho que fazer uma máquina, eu tenho que contar até 10, nossa, a primeira série eu quero morrer já. Quando você está balançando uma bola de ferro, que tem o ritmo, que tem o pace, quando você está fora do timing, fica horrível o exercício. Você tem uma chance de fazer quase que uma meditação em movimento, porque é o único jeito de você conseguir fazer com que ele se sinta fácil, o exercício, né? Faça com que você sinta que ele é fácil. Então, você poder ter a chance só de fazer um swing simples com as duas mãos, mas faz uma série mais longa, você tem que fazer com que você entre no hiperfoco. Porque qualquer parte do exercício que quebre, ele te avisa na hora, é um feedback muito automático. Então, ele te traz de volta muito rápido quando você começa a perder o foco. Você só tem que continuar repetindo aquela coisa dentro da série que você se propôs a fazer.
O timing neural, que a gente fala muito, que é a capacidade de fazer com que as peças, né, as partes do seu corpo, eles trabalhem em sincronia com gravidade, com a ação balística da bola e a ação de flexão de joelho, quadril, onde que o tronco vai estar no lugar certo, encaixe de ombro. Tem um timing que é adequado. E quando esse timing é alcançado, a explosão acontece e tudo é muito fácil. Quando esse timing não está perfeito, o treino é duro, cansativo, não é gostoso de fazer. Tá? Então, a busca pelo fácil é muito prazerosa. Então, quando você desenvolve esse time neural, o que você está fazendo com que a cadeia cinética aprenda a trabalhar como uma coisa só. E isso gera uma eficiência mecânica muito boa. E o cérebro gosta disso, né? O cérebro gosta de sentir que você tem eficiência mecânica, é usar pouca energia para mover bastante coisa. Tá? É o melhor custo-benefício. Então, ele tem uma satisfação fisiológica e neurológica que faz com que isso traga uma satisfação muito boa. E tem o lance que eu acho que é interessante de falar com a galera mais velha, que é o lance da neuroplasticidade. Tá? Então, porque de novo, erro sempre o lado. Então, o lance da neuroplasticidade é quando a gente realmente está passando pelo processo de aprendizagem de uma coisa nova. É aprender de novo. Então, quando o objetivo mais rápido de um cliente novo nos nossos grupos de treino é fazer com que ele se torne um expert muito rápido dos 6 básicos. Mas os 6 básicos se você aprender o swing direitinho, o clean vai ficar fácil, o snatch vai ficar fácil, o terra vai ficar fácil, o agachamento vai ficar fácil. Então, se você aprender o swing, você aprendeu tipo 80% das coisas que você precisa aprender. Daí o press tem um componente técnico, mas é muito da força. O Turkish Get Up é o que leva mais tempo e é um processo que a gente quebra em pedaços. Mas você consegue fazer com que a pessoa fique muito boa, muito rapidamente, em 80% das coisas. E depois disso, a complexidade diária vai ser das variações que a gente coloca na gamificação, na tridimensionalidade e na junção dessas coisas. Então, combinações diferentes de cada um dos exercícios, séries em escada, porque ele vai ter que contar, trocas de mão, porque ele vai ter que contar, trocar de mão e lembrar aonde ele está. Então, se é uma repetição na direita, troca de mão, uma repetição na esquerda. Troca de mão, 2 na direita, troca de mão, 2 na esquerda. Vai subindo 3, 3, 4, 4, depois volta 3, 3, 2, 2, 1, 1. Isso, a pessoa tem que estar muito focada, ela tem que fazer conta, ela tem que estar lembrando o que eu faço agora. Tudo isso torna o processo mais complexo de uma coisa que ela sabe fazer. Então você diminui a exigência do exercício e tem uma exigência de prestar atenção, de contar, de saber onde está, de troca de lado. Então, o lance de um lado do cérebro para o outro lado, o lance de eu estou estendendo o quadril no meu plano sagital, mas eu estou dando um passo no meu plano frontal. Isso aí é sobremesa para o cérebro, porque você está misturando planos de movimento. Tudo isso estimula a neuroplasticidade, que é a habilidade de você criar mais conexões neurais. E é uma das grandes coisas que a gente pode fazer para diminuir a incidência de demência, de Alzheimer. Então, a neuroplasticidade, conforme a gente vai ficando mais velho, é fundamental e tem que vir no formato de aprendizagem. Agora, se você tem uma aprendizagem cerebral, né, algo difícil, envolvida com algo físico, você soma os fatores. E o efeito disso é ainda mais forte. Quando a gente pensa nas pessoas que estão perdendo a capacidade de entender como o corpo dela se move no espaço, né? As pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias, então eles não pensam no corpo. Você desenvolver a propriocepção, a coordenação e essa presença de espírito para você estar fazendo uma coisa para que seja eficiente, você tem que entender que o glúteo faz isso, o quadríceps faz isso, o grande dorsal faz isso, mas tudo ao mesmo tempo. Quando você pensa que a pessoa vai ter que pensar em todas essas peças juntas, seria complicadíssimo. Mas quando você fala para ela, para fazer tudo isso, só tem que ficar em pé e empurra o chão. E a pessoa fica durinha. Eu falei, então, você fez isso, mas você só pensou em uma coisa. Empurra o chão. Não tenta subir o peso. Você simplifica
o processo, depois você explica tudo que ela fez, e daí ela começa a gostar da ideia de, nossa, mas eu não ficou tão complexo. Eu saí daqui para sair da frente dessa palavrinha, que é criar esse estado de flow que os caras que fazem meditação, eles levam anos para você conseguir se conscientizar do não posso ficar pensando nessas coisas. Quando você faz isso através de tarefas com um peso pesado na mão, a pessoa tem que acelerar esse processo, porque ela não tem outra chance. Então, você fazer com que crie essa conexão como exigência de sobrevivência, né? Porque se esse peso sair voando, você tem uma chance de alguém se machucar, você acaba fazendo com que ela esteja presente no treino, ela esteja ali, ela esteja atenta a como o corpo está se movendo, porque senão ela toma uma bronca que ela vai machucar as costas. Tá? Então, ele acaba sendo uma maneira de fazer o desenvolvimento pessoal de cada um, né? do self, né? A pessoa, disfarçado de exercício físico. E isso é muito bacana quando você consegue fazer a pessoa se conscientizar disso, porque você passa a ter um papel diferente para essa pessoa, tá? Quando a pessoa tem emoções reprimidas, quando a pessoa é muito controladora, quando a pessoa ela não deixa com que ela internalize tudo aquilo que ela sente, a pessoa vai sofrer muito, ela cria uma tensão no corpo, ela cria uma tensão em trapézio, ela coloca tensão no cotovelo, ela coloca tensão na pegada. E isso é muito fácil de você identificar quando a pessoa está tentando projetar essa tensão na peça, tá? No kettlebell. Tá? Então, o explosivo é a coisa de dar um soco, né? De bater no travesseiro, quando você está com raiva e tal. Quando você está movendo uma bola pesada, automaticamente você libera essas tensões quando você faz direitinho, né? O swing é como um reset emocional. Você está ligando o sistema através, eu estou projetando essa raiva, isso dentro de mim, mas no swing, através da respiração, através de criar o snap, o estalo do quadril. Só que isso faz com que você sinta que você está muito forte, você sente que você está muito poderoso, você cria esse empoderamento de verdade porque você está projetando o peso, né? Então, você controlar esse peso externo gera essa sensação genuína de poder pessoal. É muito bacana isso, porque você faz a pessoa que nunca acreditou que ela poderia levantar um peso de 16, se ela balançar um peso de 28, ela fala, eu não acredito que eu consegui fazer isso. É uma chance dela sentir muito forte. E isso gera uma expressão de poder muito grande, né? Você tem uma chance de expressar essa energia reprimida dentro de você de uma forma saudável, onde você vai ver os resultados que isso vai acontecer. Então você literalmente balança para fora aquilo que não te serve mais, tá? Não sei, espero que faça sentido como eu estou montando essas ideias para vocês usarem aí. Insônia, má qualidade do sono. Então, regular o sistema nervoso te ajuda muito mais no seu sono. Então, alternar tensão e relaxamento, né? A gente fala quando eu trabalhei com o Pavel, ele falava muito isso, é o lance do fast and loose. Você precisa estar relaxado para você criar a tensão. É o boxeador, né? É o Bruce Lee levinho para fazer na frente do cara que luta com ele. Assim ele consegue ser muito rápido, mas ele tem que estar muito relaxado. Fazendo isso, você ativa o parasimpático. Isso eu digo assim, o contexto de treinar kettlebell usando a técnica correta. Você está estimulando tudo aquilo que joga a régua mais para o lado do parasimpático. Estimula o rest and digest, estimula o descansar e digerir do corpo. Você reduz assim o seu cortisol, porque você está diminuindo o hormônio de estresse de forma natural. E você aumenta a variabilidade cardíaca. Então, a ideia de você estar alternando entre simpático, parasimpático, trabalhando mais a parte de respiração, você também tem uma chance de melhorar a resistência ao estresse do coração e dependendo como a gente faz esse trabalho, principalmente quando a gente não vai só tentando fazer o trabalho de super alta intensidade, mas ter o trabalho de longa duração, baixa intensidade, com séries mais longas, você faz com que a gente trabalhe na elasticidade de ventrículo esquerdo, que é uma das coisas que ajuda a gente a proteger o coração do excesso de treino super intenso. Tá? Então, pensando nisso, a gente está fazendo fisicamente, né, fisiologicamente, o treino do coração, não para que ele seja mais forte cada vez, mas também para que ele seja mais elástico, para que ele economize energia, porque se você está sempre trabalhando no coração super heat, né, super high intensity,
as paredes do coração ficam cada vez mais hipertrofiadas, só que a hipertrofia das paredes do coração, ela nunca é para fora, né? Ela é para dentro. Então você diminui o volume dentro do ventrículo e daí pro coração mandar a mesma quantidade de sangue para o corpo inteiro, ele acaba com uma cavidade menor, ele tem que bater mais vezes. Você cria um ciclo onde você está exigindo cada vez mais do coração. Então, você poder criar um trabalho de elasticidade do coração, ele vira mais reativo e ele se infla mais, esvazia completamente e ele tem uma eficiência maior. Ele não precisa trabalhar sempre na concêntrica do coração, né? Que exige muito. O isolamento social, principalmente causado pelas redes sociais e pelo mundo digital, a gente está vivendo isso com certeza. Então, essa epidemia de solidão e falta de conexão genuína entre pessoas, que é uma das coisas que eu estou tentando criar aqui na comunidade, é voltar a trocar ideia com pessoas que eu gosto. Então, em grupos de Kettlebell, a gente tem esse lance da comunidade real, né? A gente tem essa liberação da oxitocina, que é o hormônio de conexão, né? Da mãe quando tem o bebê, se libera esse hormônio do amor, né? Que fortalece os laços, em conexão de pessoas, reduz esse isolamento. E você tem a identidade coletiva, né? Você sentir que você pertence a um grupo. E se vocês assistiram aquele documentário do Viver até os 100 anos, que é baseado naquele livro é o projeto de pesquisa chinês que mostrava os lugares do mundo, tem os Blue Zones, né? As zonas azuis, eu não sei o nome exatamente em português, mas as zonas azuis onde as pessoas tinham uma longevidade maior e um dos componentes mais importantes era a comunidade, os pequenos grupos se juntando. Então, não é o lance da networking, né? Mas é o lance de criar uma comunidade, e a gente fala aqui, né? Que é uma irmandade forjada no esforço. E é até engraçado que lá no estúdio, aqui no Portugal, eles não falam glúteos, né? Não falam quadril, eles falam rabo. Então, glúteo, eles falam rabo aqui. Então, o hashtag do estúdio lá, que as portuguesas querem implementar, mas a gente fica sempre dando risada, é o hashtag confia no rabo. Que a gente fala muito isso, que é uma comunidade que é forjada no esforço, então é forjada no metal, forjada no kettlebell para confiar no rabo. Tá? Então isso são maneiras de criar um humor, é uma conexão social que é muito forte. Então é muito bacana. A falta de paciência do mundo digital, né? Porque todo mundo quer a coisa mais rápido possível. Eles olham um influencer e falam, pô, eu quero ser rico assim. As crianças estão crescendo achando que eles querem ser influencer. Eles não entendem o trabalho que dá você ser qualquer coisa na vida. Eles acham que ali não dá trabalho. Então, você entender que se você tentar controlar o kettlebell na força, né, na força do ódio, você vai perder sempre. A gente sempre fala isso. Entre você cansar e o kettlebell cansar, um de vocês não cansa nunca. Então, se você tentar controlar ele, você vai descobrir que ele sempre vai controlar você. Então, você tem que permitir que ele caia naturalmente. Você tem que aprender a seguir o que ele está causando, porque se você tentar fazer mais rápido que ele, ou se você dobrar o quadril antes da hora para tentar controlar o movimento, você vai errar. Então você tem que esperar. Você tem que esperar ele estar no lugar certo, para daí você joga o quadril para trás. Então, a gente usa como uma lição neurológica profunda, né? Que nem tudo na vida precisa ser forçado. Você tem que ter essa paciência fisiológica, né? Não é o termo científico, mas é esperar a hora de fazer a coisa, esperar o timing correto e aprender a esperar reduz essa ansiedade e desenvolve de verdade essa calma interior genuína. Você tem que esperar. Quando o peso está viajando, você tem que espera, vai! Então você tem que lidar com essa ansiedade, tá? Então você treina o seu sistema nervoso central para paciência, tá? Como treinador e como alguém que está treinando assim. Você, normalmente, no trabalho tradicional da academia, você não tem um diferencial, né? Porque como treinador, a gente vê todo mundo da musculação fazendo a mesma coisa. E como que você se diferencia nesse modelo? Então, esse mercado está muito saturado de profissionais muito iguais. Os caras vão oferecer queima de gordura, fortalecimento, menos dor da lesão. É o básico que todo mundo faz. Mas você pode oferecer transformação neurológica, endócrina e emocional completa. Não tem competição quando você joga um jogo completamente diferente. Os clientes não valorizam o seu trabalho quando você está oferecendo a mesma coisa que todo mundo. Então, quando você tem um trabalho desse, a taxa de retenção é super alta, tá? Porque
a pessoa fala assim, não, eu não estou indo ali pelo exercício, eu estou indo ali pelo que eu sinto naquele lugar. Tá? Então esses números aqui a gente está usando baseado no nosso modelo. E eu uso muito o modelo do Skin, da Flow, porque a taxa de retenção lá é ridícula. Tem uma sala de 10 pessoas, eles estão com 150 alunos por mês. Tá? Então é inacreditável, a, a retenção é gigante, mas o valor que se cobra para uma sala de 10 lugares e conseguir ter o rendimento que eles têm dentro desse modelo, é um modelo que vale muito a pena para quem é pequena empresa, para quem é treinador que quer ter seu próprio estúdio. Tá? Então, você ter esse aumento no valor, você ter essa retenção tão alta e você vê que o resultado emocional das pessoas, além de todo, porque daí se você tem esse resultado emocional, você fica, e se você fica, você tem o resultado físico. Tá? Então, você consegue ter um trabalho que afeta o resultado físico de maneira gigante, porque a pessoa vai mais, a pessoa paga mais, então ela dá mais valor, ela realmente tenta mudar as outras coisas na vida dela para que se justifique aquele preço, e ela dá valor para o profissional também, e isso faz com que ela tenha resultado, né? Que no final do dia vai ajudar ainda mais essa parte emocional, porque ela está tendo resultado. Tá? Então essa transformação completa justifica um valor maior. E é isso muito que eu falo, quando eu falo da apresentação que eu ensino vocês a fazerem. Você tem que mostrar isso de um jeito que a pessoa fala, pô, por isso que é mais caro, mas vale a pena eu ir, porque eu tenho uma transformação completa. É caro, mas mudou minha vida. Então, quando você tem essas coisas acontecendo, o valor é relativo, né? Você vale aquilo. Então, a solução final, enquanto outros profissionais continuam oferecendo mais do mesmo, você está oferecendo transformação genuína baseada em ciência sólida. Quem domina os segredos ocultos do Kettlebell Training não compete, simplesmente vence. E eu quero que vocês entendam que tudo isso que eu falo não é porque eu estou tentando vender nenhum curso para vocês, não. Nesse momento, não. Eu quero vender para vocês a ideia que o que vocês sabem já, o que vocês aprenderam comigo, senão vocês não estariam aqui, ou com algum profissional que deu esse conhecimento para vocês, que a galera que está trabalhando com isso é uma galera que é muito, muito investida nesses conceitos, talvez não o que eu falei hoje, da maneira que a gente trabalha, mas a metodologia do Kettlebell Training, do Hardstyle, do Pavel, não só dele, mas tudo que aconteceu quando as pessoas se integraram com ele, quando o pessoal da fisioterapia, quando o Greg Rose, quando o Charlie, acredito que a minha paixão ajudou a traduzir isso para o mercado brasileiro de uma maneira que vocês sabem que é uma paixão, mas vocês têm uma coisa que a maioria dos profissionais não tem. Então eu quero que vocês olhem para isso para entender que você pode ser o profissional que todo mundo procura, mas eles ainda não sabem. Só que para eles saberem, você que vai ter que contar essa história. Tá? Então, espero que eu abri a cabeça de vocês em relação a muita coisa que eu acho que é muito bacana da gente explorar na narrativa, na nossa capacidade de ter um bom storytelling. E isso é muito legal do storytelling, porque no final do dia, as pessoas, o que elas mais querem é essa capacidade de contar boas histórias. Então, eu acho que eu fiquei feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Espero que vocês assistam esse vídeo e comentem aí embaixo para a gente ter uma discussão mais interessante sobre o que vocês acham disso aí. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto.